noite. Esperando todos vocês entrarem aí. Oi, Gustavo. Oi, Cinha. Oi, Mara. A manhinha tá aí também. Um beijo. Ei, Gra. Boa noite, pessoal. Vão entrando. Eu vou convidar a doutora Alana e a nutricionista Elizabeth Pinheiro para participar dessa live com a gente. E temos muito a falar do porquê adoecemos. Aproveitem para ir compartilhando com os amigos, com os contatos, chamar todo mundo, mostrar que a live começou. O assunto é importante para todos nós, então aproveita para clicar no aviãozinho aí, convidar todo mundo para vir ouvir um pouquinho do que a gente tem para compartilhar. Olá, Vitor. Boa noite, vão entrando. Olá, Beth. Estamos convidando a Alana agora também para poder entrar na live. Começarmos esse bate-papo gostoso sobre como não adoecer também, né? Olá! Deixa eu conectar aqui meu fone, só um pouquinho. Conecta aí, que a gente está aguardando o pessoal entrar, aguardando o pessoal convidar todo mundo também. A doutora Alana também entrando. Olá, boa Olá! Noite. Nossa, ficou ótimo assim, né, gente? Não ficou? Sim. Ficou sim. Ficou muito bom. Boa noite a todos. Que legal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos entrando. Vamos convidar. Um beijo. Que bom. Vamos falar para os nossos seguidores aí, mandar esse balãozinho aqui, convidar 5 pessoas, né, para nossa live, que esse tema vai ser muito incrível, onde a gente vai falar sobre as doenças, né, meninas? Então, a gente vai falar por que nós adoecemos. Eu acho legal você que está participando, que já entrou aqui, mandar essa bandeirinha aqui para 5 amigos, né? Que aí muitas pessoas poderão ter acesso a essa informação, né? Junto aqui com a gente. Exatamente, né, Beth? O tema é por que adoecemos, mas o conhecimento que a gente vai partilhar aqui é também para você não adoecer, né? Esse é o mais importante. É saber o que adoece para você ficar longe disso. Sim. Então, vamos convidar? Eu vou mandar aqui 5 convites. Enquanto isso, vocês vão falando pra gente de qual cidade que vocês são. Quero que vocês compartilhem de qual cidade que vocês são, porque pra gente é bem importante a gente conhecer um pouquinho de vocês. Vamos lá, vamos mandar. Mandei. Eu mandei para 5 pessoas aqui. Eu também mandei aqui. Eu também. Vamos falando da onde que vocês são, para a gente ir conversando, pessoal. Tânia Almeida, de Salvador. Pessoal da Bahia, olha só, marcando presença. Betim, Ibirité. Santarém. Campo Grande. Olha a minha cidade, que bacana, Goiânia. Que demais. Interior de São Paulo, BH. A Dani. Oi, Dani. Vitória da Conquista. Vem todo mundo, isso mesmo. Vamos falar sobre esse tema que é muito interessante, né, Alana?
E você, a Natália, pode começar aí falando um pouquinho e a gente vai compartilhando um pouquinho dessas informações, né? Quero agradecer pelo convite, primeiramente, de vocês duas, por estar participando nessa live com vocês. Para mim é uma honra estar junto com vocês, né? E estou muito feliz da gente poder fazer essa parceria, né? E mostrar esse trabalho incrível que vocês vêm desenvolvendo aí em BH, né? Então, acho muito interessante que eu conheci essas duas aqui na pós do Laí, né? A pós do Laí Ribeiro. E depois eu tive a honra de ter uma delas como minha paciente. As duas viraram minhas pacientes, né? E Não uma delas resistimos, né? foi minha aluna da mentoria. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que essa live vai marcar aí esse crescimento, principalmente de vocês estarem mais presentes aqui na rede social. A gente sabe que a profissão do médico, às vezes, ele limita muito, né? E aí eu tô tentando tirar a Lana de tanto plantão. Eu acredito que a Lana já está influenciando aí. A... Com certeza a Natália também, né? Porque eu falo assim, não é justo ver essas amigas assim estarem só de plantão aí durante 12, 18 horas, né? E tá guardando esse conhecimento rico para ajudar tantas pessoas, né? E a gente sabe que num plantão de hospital a gente não consegue dar essa ajuda, né? A gente vê eu tenho muitas amigas médicas, elas falam, o atendimento tem que ser de 5 em 5 minutos, porque tem 100 pessoas lá fora esperando, né? É verdade, Beth. É uma honra ter você aqui conosco e fazer essa parceria mesmo, para que a gente mude essa visão da medicina, né? Para que a gente pare de focar na doença e entenda o porquê ela acontece e previna esse processo. Então, a gente já estávamos nessa transição de plantão e de ficar só na clínica fazendo o que a gente verdadeiramente acredita e faz muito bem. E tanto você quanto os pacientes nos deram esse pontapé inicial de falar assim, pelo amor de Deus, vai para as redes, mais pessoas precisam saber dessas coisas, né? Então a gente se abre aqui nesse momento para poder fazer essa interação com esse público para disseminar conhecimento e fazer com que você que está aí assistindo a gente compreenda que não é necessário adoecer desde que você se cuide, desde que você previna. Eu estou aqui na clínica agora, estou na biblioteca aqui. A Lana está lá no consultório e tem 2 pacientes em tratamento. Então a gente está aqui trabalhando até tarde também, fazendo o que gosta. E vai ser uma live muito enriquecedora, porque vai ser a primeira vez que a gente vai falar para esse público que não é necessário adoecer, né? Que as coisas têm causas e que isso pode ser tratado, né? Uhum. Alana, você está aí em cima? Vou dar um... Sim, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como essas doenças crônicas tratada, às vezes elas têm alguns tipos de hormônios, toxinas. A gente adoece mais devido a toxinas ambientais, seja pelos agrotóxicos que vêm pelos alimentos que a gente ingere, por essa água que não é 100% boa, né? A gente sabe que a qualidade da água que a gente bebe hoje em dia é muito comprometida. Se a gente precisa fazer uma live só falando de água. E Sim. a gente sabe também que
através dessa mente que não está muito bem equilibrada, o mental, o espiritual e o físico, eles fazem essa interligação e nos deixam em desequilíbrio, gera as nossas doenças e, consequentemente, até o emocional altera muito, né? Com certeza, né? E a gente sabe... Tá travando aí para você? Aqui travou só um pouquinho, já voltei. E a gente sabe também que hoje em dia a nossa alimentação ela é muito deficiente nutricionalmente falando, porque nós estamos acostumados hoje em dia de alimentar tudo na praticidade, a gente vive numa correria, então os nossos alimentos, eles também, até o lugar que a gente aquece, é um pouco contaminado, né? Ele deixa o nosso alimento desidratado a partir do momento que você usa o micro-ondas, tira todas as vitaminas, né, dos alimentos. E acho que é isso. Então, pessoal, essa questão, por que adoecemos, eu vou até contar um relato, assim, de caso, porque eu gosto de contar relatos de casos de paciente, né? E como a gente os pacientes que acabam procurando a gente, né, meninas, são aqueles pacientes já com doenças autoimunes, com câncer, né? E muitas das vezes ele não sabe por que ele chegou nesse quadro da doença, né? E é importante você ter falado isso, Alana, da questão da água, porque a nossa água, eu falo que é o por onde a gente adoece, porque 80% do nosso corpo é feito de água. Se eu consumo uma água de má qualidade, o que isso vai gerar para o meu terreno biológico, né? Então, o terreno biológico é o seu organismo, é o que você está recebendo do meio externo, né? E quando a gente entende que o nosso corpo ele é composto por energia e que ele perde energia quando a gente come um alimento lotado de agrotóxicos, de pesticida, né? Quando a gente come um alimento com metais tóxicos, que a gente sabe que está presente. Então, quando a gente está cozinhando numa panela de má qualidade, infelizmente, esses metais são liberados ali naquela panela. Por exemplo, uma panela de alumínio, uma panela de aço inox, uma panela de teflon. São liberados esses tóxicos, né? Que são essas toxinas, que é o polifluoretileno, que é o níquel, né? Então, todos esses metais, eu falo que nós vamos virando tipo como se fosse uma latinha, né? Constantemente alguém boicota a gente, gruda um imã, vai grudando prego, parafuso, taxinha, clipe, e a gente vai perdendo energia com isso. E isso vai ficando um terreno propício para desenvolvimento de parasitoses, né? E quando você tem um terreno propício para desenvolvimento de parasitose, não vai estar presente só parasitas, vai estar presente fungo, vai estar presente bactéria, vai estar presente uma carga viral muito grande, né? E a gente sabe que o que faz com que esse fungo, essas bactérias, essas toxinas são os maiores desencadeadores. Por exemplo, o solvente. O solvente, que na verdade ele é o benzeno, né? Que está presente em várias coisas do nosso dia a dia, como café descafeinado, materiais de limpeza, né? Que é algo presente na vida. Infelizmente, o solvente é como se houvesse ressonância desses tóxicos, né? Com esses parasitas. E é quando nós vamos adoecendo. O nosso sistema imunitário, ele vai diminuindo, né? E eu vou expressando aqueles genes, né? Eu falo que nós nascemos com genes que a gente carrega dos nossos pais. O que são esses polimorfismos genéticos? É aquela identidade, né? A sua identidade do que você herdou de doenças, né? Dos seus pais, por exemplo, um diabetes, uma doença cardiovascular, um Alzheimer. E esse gene, ele só será expresso na sua vida, por exemplo, numa doença autoimune, é um gene que você carrega, ele só será expresso se você for exposto a esses tóxicos, né? Então, quando a gente está exposto a esses tóxicos, é quando a gente
vai adoecendo, né? E aí o nosso corpo não tem capacidade, porque o nosso filtro, que é o fígado e o rim, eles estão tão congestionados por conta dessas toxinas ambientais que eles não conseguem fazer o mecanismo de detoxificação que o nosso corpo tem capacidade sozinho, né? E é quando a gente tem que entrar com suporte aí da nutrição funcional, um suporte da fitoterapia brasileira, tem que entrar com suportes imunológicos, né? Porque senão o corpo não consegue eliminar aqueles tóxicos. E é quando começa o desenvolvimento dos polimorfismos hepáticos, né? Então, nos pacientes que acabam que adoecem com mais facilidade aí, que desenvolvem as doenças autoimunes com mais facilidade, são aqueles pacientes que têm esse polimorfismo hepático, né? Que ele não consegue eliminar esses tóxicos, né? E às vezes, o que a gente vê também, né, na prática clínica? Coisas que não são investigadas, por exemplo, essas toxinas ambientais, os vermes e parasitas que acabam sugando todos os nutrientes, vitamina que você está suplementando, às vezes, quem está sugando é o parasita, é o parasita mesmo que está sugando. Uhum. Então, não faz sentido a gente suplementar um paciente, né, que está contaminado, né, que está intoxicado, que está inflamado, que está cheio de parasitose. O segredo para um sucesso num tratamento, numa remissão de doença, né, ou numa autocura, porque aqui nós três, nós não curamos ninguém, né, meninas? Uhum. Na verdade, a gente dá um mecanismo de autocura para o próprio paciente. A gente avalia a parte emocional, a parte dos tóxicos, das infecções virais, as infecções bacterianas, as infestações parasitárias, e a gente dá esse suporte, né, nutricional, biofísico, né? As meninas também trabalham com as tecnologias biofísicas no instituto delas, né? E essas tecnologias, elas nos dão esse suporte aí para a eliminação dessas toxinas, né? E é quando o corpo, ele volta a se autorregular, ele entra nessa homeostase, né? Onde ele volta para o equilíbrio dele e o paciente entra em remissão da doença, né? Então, por que adoecemos é muito simples. Segundo a doutora Uda Clark, ela fala que são tóxicos, toxinas ambientais, né? E vermes, parasitoses, fungos, vírus, bactérias, né? E se a gente não tem esse olhar para o paciente, acaba que a gente vai dando nomes para as doenças, né? E o paciente fica dependente daqueles medicamentos durante muitos anos, né? E a gente sabe hoje, né, depois de ter estudado juntas, né, meninas, que a gente tem essa capacidade de ajudar, né, o nosso paciente que nos procuram com essas técnicas que a gente vem aprendendo, né, que é através da nutrição funcional. Eu falo que vocês que são médicas são mais fácil para falar para a gente até, né, que na faculdade de medicina vocês não aprendem sobre nutrição, não aprendem sobre alimentação, e que depois que vocês saíram da faculdade, conhecer esse novo mundo, tenho certeza que as condutas de vocês transformaram os resultados clínicos dos pacientes, né? Que a nutrição transformou a prática clínica de vocês, porque vocês viram que não fazia sentido só medicar, só dar o remédio. Conta pra gente aí, menina. Sem dúvida, Beth. Bom, quando a gente conheceu esse terreno biológico, teve a noção do que era esse conceito de que a gente precisa limpar esse corpo como um todo antes de suplementar, antes de dar um nome a qualquer doença, isso transformou completamente a nossa prática, né? Transformou primeiro a nós mesmos, porque a gente testou em nós tudo isso, todas essas limpezas e tudo mais. Inclusive estamos, né, em processo de desparasitação nesse momento. Muita coisa que a gente escuta em consultório é essa questão de que a doença é porque eu tô velho, porque minha mãe tem, meu pai tem, então eu também tenho. E as pessoas acham que isso é uma coisa comum. E aí quando a gente vem nos conceitos da Uda Clark, que fala desde 1928, né, sobre biofísica,
sobre essas contaminações que o corpo carrega, essas doenças que são ditas como genéticas, elas vêm por água abaixo. A gente compreende que você pode ter uma predisposição, né? Mas se você não deixar o seu ambiente levar aquela doença, isso que é a prevenção. Se você cuida do seu ambiente, o seu ambiente não vai expressar, o seu gene não vai expressar aquela doença. Quem cuida de carro de colecionador é assim, né? O carro funciona, você vê andando na rua, Belo Horizonte é uma cidade que tem muito isso. Você vê carro de colecionador de 1900 e bolinha que anda perfeitamente. Por quê? Porque teve uma manutenção de todo o maquinário. E a gente traz aqui no núcleo esse conceito que você também usa, e que é de primeiramente você fazer uma limpeza e uma manutenção nesse maquinário que a gente carrega, né? Então, primeiramente, é limpar essa água inteira que existe no corpo. E não só essa água, mas tirar todas as toxinas que vêm nela. Com tudo que a gente come, com tudo que a gente tem em contato, e compreender onde que a gente está tendo esse contato para se contaminar cada vez menos, né? Você citou do benzeno aí, a gente não se dá conta de que várias coisas têm benzeno, inclusive toda vez que a gente vai abastecer o carro e abre o vidro para conversar com o frentista, a gente cheira aquilo, mas está escrito bem grande na bomba de gasolina, esse produto é cancerígeno. Quantas vezes você cheira isso por semana, né? Olha o frentista, você já viu um frentista que é velhinho, né, que trabalha lá há muito tempo? Não tem, são pessoas que adoecem com mais facilidade, que não conseguem durar nesse tipo de serviço por um longo tempo, exatamente por acumular esse tipo de tóxico no organismo, né? Então, a clínica traz essa visão diferenciada de, primeiramente, limpe o terreno. Depois a gente suplementa o que precisa ser suplementado para fazer uma manutenção dessa saúde. Isso é que é prevenir, isso é que é o mais fantástico de tudo, né? Sim, com certeza. Né? E tem outra coisa que muitas pessoas não investigam, né? E isso a gente teve a honra de também aprender com o Dr. Lai Ribeiro, foi a questão dos focos dentários, né, meninas? Então, os focos dentários. Hoje em dia, a gente sabe que os dentistas que cuidam verdadeiramente de dente desapareceram do mercado, né? Eu falo, a gente só tem dentista focado em beleza, parte estética. A grande parte são dentistas que estão focados nisso. Eu me recordo quando eu era criança, eu ia ao dentista a cada 3 meses fazer limpeza. A cada 3 meses. Hoje eu sempre pergunto nas minhas consultas para os meus pacientes, quando foi a última vez que você foi ao dentista? 90% a última vez foi há 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. É assustador. E sabe por que ele foi há 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos? Porque ele estava com uma dor no dente. Porque ele não foi para fazer a limpeza, né? Ou porque ele foi fazer um canal, porque ele foi fazer uma restauração, porque ele foi fazer um implante. E os focos dentários, na minha prática clínica, eu falo que ele é o top dos top para você encontrar a causa de uma doença. Eu tive um caso aqui na prática clínica de um herpes de repetição, herpes 1, herpes simples, herpes 1 e herpes 2, na região genital. E aonde estava o foco, gente? Vocês não acreditam. Na onde? No dente. Então, ele estava tendo há mais de 2 anos as infecções de repetição, todo mês, por vírus, e ele não melhorava com os medicamentos que são utilizados para vírus, né? Os antivirais. Uma paciente minha também que teve um quadro de infecção urinária de repetição. Tratei, limpei o terreno, ela fazia uso de antibiótico e 2 tipos de antibiótico. Fazia mais de 7 anos e estava
com a imunidade lá embaixo. Porque você imagina, destruiu toda a flora do intestino, destruiu a flora do intestino, né? Todo o sistema imunológico dela foi embora com o uso do antibiótico por 7 anos, né? E aí ela usava Bactrim, usava Bactrim e usava aquele outro, chama... Como é o nome dos medicamentos para infecção urinária? Que eu nem sei o nome de remédio, gente. Norfloxacino. Não, aquela outra. Outro. Nitrofurantoína. Esse daí. Esse. Aí, tava tomando esses 2 medicamentos para infecção urinária de repetição. Gente, conversa vai, conversa vem com a paciente, né? Enquanto ela estava tomando os suplementos, os frequenciais da medicina quântica para a frequência da bexiga lá, tudo, tava tudo maravilhoso. Tirava, voltava a infecção. E aí, nessa vez que ela veio novamente com a infecção, eu perguntei para ela: você tem algum tratamento de canal no dente? Você tem alguma restauração? Você tem algum problema na boca? Ela falou: eu tô com um problema nesse dente aqui, ó, da frente. Ele tá saindo pus. Eu tô com um problema, tem que ir lá refazer esse canal. Aonde tá esses 4 dentes de cima e esses 4 dentes de baixo? Pega meridiano do rim, da bexiga, da pineal e do olho. A infecção urinária da paciente estava vindo de foco dentário. Quando a gente fala então... Pode falar, Natália. Não, o que você está falando é que quando a gente está na faculdade de medicina, né, de fato, a gente não estuda sobre saúde. Primeiros 2 anos você estuda a fisiologia do corpo, né, o funcionamento, então você até sabe como o corpo funciona. Depois você só estuda a doença e como tratar com remédio. A gente nunca, esse conceito é um conceito muito novo para mim, de que a boca fazia parte do todo, né, de que o dente é um órgão e que ele tem uma raiz nervosa que percorre todo o seu organismo, correspondendo em outros lugares. Então, toda vez que um problema que está aqui desce junto com ativa essa raiz, né, e faz isso percorrer pelo corpo, a doença que está aqui pode se expressar em qualquer outro lugar. Isso foi uma grande queda de ficha que o Lai nos trouxe e que fez toda a diferença. Do mesmo jeito que você conta esses casos aqui, a gente tinha uma simples dor do cotovelo. A gente tinha uma dor no cotovelo que nunca tinha tido nenhum trauma e nunca achou, fez todas as fisioterapias possíveis, fez todas as infiltrações locais possíveis, fazia ozônio local, nunca resolveu. Quando a gente pediu a panorâmica dele, estava lá um belo implante no dente que representava o cotovelo. E hoje a gente pergunta: e a dor do cotovelo? Ele, qual? Né? Porque a gente tratou o dente, né? E aí a dor do cotovelo sumiu. Então são coisas que a medicina convencional não tem esse olhar preciso, né? E que fazem uma diferença gigantesca na vida do paciente. Porque usar um antibiótico para infecção urinária é só remediar o problema, né? Você abafa toda a flora naquele momento, depois a mesma flora vai crescer, porque você se alimenta das mesmas coisas, você está no mesmo ambiente. Então é só questão de tempo para ela crescer novamente e gerar uma nova infecção, né? E a gente tem a nossa enfermeira aqui, uma vez estava com infecção urinária e a gente falou assim: não, você não vai usar antibiótico, você vai usar o que a gente tem aqui. E aí fizemos o ozônio, ela melhorou, repetiu. Aí, um tempo depois, repetiu-se a infecção urinária. Eu falei assim: não, vamos olhar esse dente. E aí, tava lá, a mesma coisa. Então, o necessário era tratar o dente, né? E não ficar só olhando aonde o sintoma se expressa, mas qual que foi a causa primária disso, né? E esses resultados são lindos, né, Beth? Sim, com certeza. E eu falo que os pacientes oncológicos, eu falo que são os maiores desafios, né? Então, essa semana eu atendi 2 mulheres com câncer de mama, com metástase óssea, né? E aí, a primeira coisa, e assim, é unânime, meninas, teve o diagnóstico de câncer,
qual é a conduta? Retirar o medicamento, retirar a mama, retirar os gânglios axiais, vai para quimioterapia, vai para radioterapia. A pergunta que não quer calar, pergunto para a paciente: você está tomando alguma vitamina? Vitamina D, vitamina C? Você está tomando qualquer nutriente, magnésio, né? Que são nutrientes importantes até para o corpo dela dar conta, né? Desse processo todo do tratamento, né? E aí, mudança alimentar. Aí eu pergunto assim, não tá tomando nenhuma vitamina. Aí você vai avaliar os exames. Vitamina D, 20 de vitamina D. Aí tá, vamos avaliar mais coisas. Que o doutor pediu para você fazer de modificação na sua dieta? E não é doutor, qualquer doutor, gente. É doutor de Einstein, Hospital Einstein e Sírio-Libanês, tá? Não é qualquer doutor. O doutor falou que você deveria mudar a alimentação nesse período que você está fazendo quimioterapia, radioterapia. Ele falou que a alimentação não influencia em nada. Oi! Aí eu falei assim, meu Deus, a alimentação não influencia em nada. Sorvete, Por que nós estamos adoecendo, gente? Exatamente. Por causa do alimento. É alimento e água, não tem outra via. O peixe, ele morre pela boca. É pela boca que acontece todo o processo. É né? aí que a gente entra E aí... para falar da limpeza do terreno, para a gente tirar esses conceitos do convencional que estão caindo por terra, que muitas vezes não fazem mais sentido, né? Sim, e eu acho lindo quando eu vejo médicos crescendo nessa área da medicina integrativa, porque a gente sabe que se algum dia a gente adoecer lá na frente, a gente já sabe com quem a gente vai se tratar. Porque eu vejo que ninguém está imune em desenvolver doença. Ninguém, né? Ninguém, por conta da água que a gente toma, por conta dos alimentos que a gente está ingerindo. Não dá para consumir tudo orgânico, né, gente? Não dá, não dá. Você não acha, você não encontra. Se quer comer uma fruta orgânica, não tem. Só se você morar na roça, começar a plantar um monte de pé de fruta e começar ali a cultivar o seu alimento, porque você não acha tudo com muita facilidade, né? E a gente está adoecendo pelo que a gente está comendo. E aí eu vejo esses pacientes com câncer, metástase óssea, só arrancou o órgão e não resolveu a causa, né? E aí essas duas pacientes tinham o quê, gente? Foco dentário. O câncer de mama estava vindo de focos dentários, tá? Foco de dente também, né? E, tipo assim, não foi encaminhado por um dentista, aí vai começar todo um tratamento. Vai continuar aumentando os tumores, vai continuar fazendo quimioterapia, enquanto não tratar a causa do problema, né? Que tá no que a gente está comendo, no que a gente está tomando. E eu falo muito da água hidrogenada, vocês também têm o Kangen, né? E pode falar isso com mais propriedade comigo aqui, né? Que é uma mudança muito drástica quando você troca a água que você está tomando, né, meninas? O que vocês sentiram na água? Não é totalmente diferente? Totalmente diferente. Você sente a hidratação de fato, né? Eu quero lembrar todo mundo que está aqui que o assunto é interessante, então aproveita para seguir a gente, chamar todo mundo para que as pessoas escutem. O nosso intuito em estar aqui juntas, fazendo essa live, disseminando esse tipo de informação, é para informar vocês, é para fazer com que vocês fiquem atentos e alertas ao que de fato adoecem. E previnam-se. Como a Beth acabou de dizer, ninguém está passível a não ser doente mais. Não é porque eu estou dentro de um núcleo onde eu tenho todos os tipos de terapia que eu não vou adoecer nunca. Não é bem assim, né? Mas, claro, eu tenho uma facilidade de fazer limpezas. Então, busquem profissionais que já tenham essa visão de fazer uma limpeza corporal, de fazer um processo preventivo, de ver como que estão os filtros do seu corpo para que esse tipo de final não aconteça. O câncer, muito antigamente, era uma coisa muito rara, né, Beth, Alana? A gente sabe que era no tempo dos meus avós, era uma vergonha a pessoa ter câncer. O tipo de diagnóstico
eram muito falhos, eram muito escassos, a gente sabe, mas era uma doença rara, assim como um infarto. Hoje em dia é uma coisa super normal, qualquer vizinho está com câncer, qualquer pessoa está infartando. Na saúde da humanidade, essa história ela não era tão normal assim. Isso não era para ser normal, né? A gente precisa ter esse olhar diferenciado para entender aonde que a evolução tecnológica, a evolução humana está indo, que está permitindo esse adoecimento em massa, né? O câncer é um tipo de doença que está disseminada para muitos os lados, porque a gente não está atento à causa principal. Às vezes um foco dentário, às vezes toxinas e parasitas, né? Quando a gente vem fazer uma avaliação do terreno biológico e que a gente vê uma pessoa completamente parasitada, a gente sabe que aquilo ali é propício a um câncer. Certos tipos de parasitas, certos tipos de vírus levam a certos tipos de doenças. Então, quando a gente fala de prevenir, a gente fala de fazer essa limpeza desse terreno, essa renovação dessa água. E a água Kangen vem assim para revolucionar o mundo. Você me disse... Porque, na verdade, é a água hidrogenada, né? O que a gente precisa? De algo que nos doa o elétron. Eu cheguei a comprar aquele medidor de ORP da água, sabe? Aquele para testar. Eu tomava o de osmose reversa, gente. O de osmose reversa, ele tinha carga positiva de 250 milivolts. Positiva, ou seja, me roubava elétrons. Fazia com que eu ficasse com um monte de cabelo branco. Depois que eu comecei a tomar o Kangen, faz 6 meses, não, uns 8 meses que eu tenho o Kangen, né? Uns 7, 8 meses. Eu ganhei em dezembro, de presente de aniversário. Gente, meu cabelo branco desapareceu com a água. O que eu vi, né? Que, gente, Que beleza, hein? o filtro tava me matando. Não pagou no filtro. Sim, e aí eu falo... Agora com você. De né? que... Então, a água hidrogenada, perguntaram aqui, o que é a água hidrogenada? É aquela água que tem capacidade de nos devolver íons de hidrogênio na polaridade negativa. Então, quando você entende que 96% do seu corpo é composto por átomos, por prótons, nêutrons e elétrons, que 4% é composto por células, moléculas, órgãos e tecidos, o que acontece? Você precisa saber o que te rouba elétron. 96% do seu corpo é feito de energia. Então, um alimento que você coma que não seja da sua natureza arquéptica, por exemplo, sangue O, né? Que é o meu sangue, que eu tenho a mais experiência, eu posso falar do meu sangue. O sangue O são os pacientes que têm característica que não podem virar vegetariano, não podem, eles adoecem se eles virarem vegetariano. E eles não podem ficar comendo semente, casca, castanhas, não pode, porque isso acaba causando desequilíbrio não só na microbiota, mas o alimento ele vira, eu falo, um inimigo nosso, né? Ele começa a atacar o nosso corpo, começa a virar alimento para fungo, para vírus. Sangue A eu vejo consumir e não acontecer nada com a pessoa fica ótima, o intestino funcionar bem. Mas no sangue O, o que eu vejo? A pessoa ficar com alteração fúngica, com um monte de coceira no corpo, com, como fala? Fungo na unha. Eu consigo ver o paciente reclamar de dor nas articulações, um monte de dermatite atópica e não sabe de onde está vendo. Couro cabeludo cheio de ferida. E tá vindo da onde? Do alimento, né? Então tá roubando elétrons, né? O que nos roubam elétron, o que nos doa elétron? Alimento, água. Então, o alimento nos doa o elétron, mas ele pode te roubar elétrons, pode te roubar energia. Né? Quando você entende que você fez... Viu, Beth, do alimento. Eu sou sangue A, então eu entrei numa vida mais vegetariana, e aí a Alana quis cair na onda e não se deu bem, porque ela é O. Então, foi assim, desregulou ela total, né? Você sabe, agora ela já está ficando alinhada depois da... Gente, eu já cheguei a virar vegetariana 2 vezes. Uma vez eu fiquei vegana e outra vez eu fiquei vegetariana. A primeira vez foi aos 18 anos de idade. Eu fiquei internada no hospital e ninguém sabia o que eu tinha.
Ninguém sabia o que eu tinha. Eu fiquei internada durante dias. Fiquei mais de 30 dias no hospital. E aí eu falo que caiu uma anja, uma médica, pneumologista na minha sala lá, para me ver. E a primeira pergunta que ela fez para mim na hora que ela entrou no quarto, porque eu não melhorava com antibiótico, não melhorava com nada, né? Ela perguntou assim: meu amor, o que que você fez na sua alimentação nos últimos meses? Aí sabe o que eu falei para ela? Eu virei vegetariana. Aí ela falou: mas qual que é seu sangue? Eu falei: seu sangue O. Aí ela pegou e falou assim: não, meu amor, você não pode ser vegetariana. Eu vou pedir para mandar um prato de carne com osso. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, né? Porque eu tinha 18 anos quando eu tive isso. E aí, naquele dia, que eu já estava internada há mais tempo ali com aquelas doenças, tive pneumonia, derrame pleural, infecção nos brônquios, infecção nos bronquíolos, tive herpes, tive um monte de coisa com 18 anos. E aí, o que que era? Alimento, gente. Eu não podia ter virado vegetariana. Eu estava comendo um monte de grãos, porque eu tinha virado vegetariana, então eu comia grão de bico, lentilha, feijão, e eu tava comendo um monte de coisa natureba, né? Semente, castanha, casca, né? Porque o que aconteceu? Pro meu sangue não fazia bem, né? Meu sangue. Então eu tive que voltar a comer a carne. E assim, foi instantâneo. Eu comi aquela carne, no dia seguinte eu recebia alta. Então hoje faz todo sentido a gente entender que é o alimento e a água que está nos roubando ou nos adoecendo, né? Roubando eletro, né? E nos adoecendo, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar para a alimentação, para a água que a gente está tomando, porque é por aí que nós estamos adoecendo. E falta a gente lembrar também que não é só o que você come pela boca, né, Beth, Alana, é também o que você passa na pele. A pele é uma grande forma de você se alimentar. A medicina Ayurveda usa a pele muito para fazer oleações, para passar esses medicamentos através de óleos e massagens, né? Então, é ter esse cuidado também. Muitas vezes o creme que você está usando está cheio de alumínio, está cheio de derivado de petróleo. Então, isso também adoece, isso também vai fazer com que esse corpo sinta a baixa energética, né? Principalmente daquelas mulheres que estão com câncer de hormônio dependente, por exemplo, um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de útero que seja de hormônio dependente. Ela passa creme no corpo, passa desodorante com parabeno, metilparabeno. Se vocês forem olhar os cremes de vocês, 90% desses prontos aí que a gente vê na farmácia, né, convencional ou no supermercado, tem parabeno e metilparabeno. E são xenoestrógenos que vão alimentar o tumor dessa paciente. Uhum. Olha que grave isso, né? Muito... E em nenhum momento foi falado para a paciente que ela precisava eliminar. Então, você está num tratamento quimioterápico, você precisa eliminar o que está te contaminando, né? Exatamente. Eu vou só repetir o nome do filtro aqui. É o filtro Engenac, água Kangen. Só pesquisar na internet aí já tem o pessoal interessado. Esse vale a pena muito o investimento, faz total diferença, tá? Alguém perguntou aqui, desculpa, a gente vai deixar as perguntas para daqui a pouquinho, que você foi conversando, eu já fui olhando, me desculpe. Tem muitas formas da gente contaminar o organismo, né? Uma delas é essas que a gente falou aqui. E outra muito importante também é a contaminação por poluições eletromagnéticas. A gente tem que lembrar também que o nosso corpo, né, o homem das cavernas lá, ele não foi feito para viver com Wi-Fi, né, com antenas de rádio, de TV. Tudo isso são ondas que estão alterando o nosso campo. E se a gente não sabe organizar isso na nossa vida, de ter um tempo na natureza, de ter um tempo fora dessas contaminações, isso também nos rouba energia, não é isso, Beth? Sim, com certeza. Eu falo que a poluição eletromagnética é um dos mecanismos, né, que eu vejo que a gente perde mais neutrino
o que são neutrinos, né? Na biofísica a gente estuda, na biofísica quântica aplicada à medicina, o que a gente estuda? Que em volta da gente nós temos micropartículas chamadas míon, né? Que são os neutrinos, e essas micropartículas que fazem a reparação nossa, né? No dia a dia, né? Da gente ter um sistema imunitário saudável. E a gente, à medida que a gente vai se distanciando desse padrão vibracional atômico, quando a gente fica o dia inteiro no celular, no computador, cheio de luz, ó, eu tô aqui o dia inteiro, cheio de luz, celular, computador, né? E eu não me conecto com a natureza. Como a gente repõe neutrinos? Quando a gente pisa na grama, coloca as palmas das mãos virado para o sol, a gente repõe esses neutrinos, né? Que tem essa capacidade regeneradora do nosso biocampo de energia, né? E essa poluição eletromagnética, ela vai destruindo com esses neutrinos. Quanto mais distante a gente tiver desse padrão vibracional atômico, é quando a gente perde os neutrinos. E é quando a doença começa a se instalar. Então, eu começo a ter dor, eu começo a ter uma bursite, uma tendinite, né? Eu começo a ter fibromialgia, porque eu tô me distanciando do meu padrão vibracional atômico. Eu costumo sempre observar aquele paciente que ele tá mais em contato com a natureza, pisa na grama, toma sol. São as pessoas hoje que estão cada dia mais saudáveis, né? São as pessoas que estão conectadas com a fonte criadora, né? Então, com a mãe terra, que é a terra ali, o pé, né? Que repõe esses neutrinos. Então, isso é muito importante da poluição eletromagnética. Tem gente que não dá valor para isso aqui. Quem tiver interesse sobre isso, tem um caderno jurídico que se chama O Impacto da Poluição Eletromagnética na Sua Saúde e a Relação com as Doenças. É um caderno jurídico que eu tive a honra de conhecer com Dr. Vitor Matos, que foi meu professor de medicina quântica, né? Que ele é médico e ele faleceu ano passado. E aí ele me mostrou esse livro e eu fiquei encantada por esse livro, né? Porque mostra realmente como as doenças estão relacionadas à poluição eletromagnética. Então, aquelas pessoas que trabalham em frente de antenas de celular, moram em frente de antena de celular, moram perto de antena de televisão, de transformador, né, de energia. Eu já tive um paciente que ele tinha dermatite atópica inteiro no corpo e ele morava atrás de uma rede de transformadores de energia. Como ele ia se curar ali? Nunca, gente. Não tem como se curar vivendo num terreno que é ruim, né? Então, acaba que ele vai... essa poluição eletromagnética vai consumindo esses neutrinos, né? E a gente vai perdendo essa ação reparadora que os neutrinos fazem no nosso organismo. Então, a poluição eletromagnética é uma das coisas que mais adoece as pessoas e muita gente desconhece sobre isso. Qual é hoje a maior queixa para vocês na prática clínica ou quando coloca a caixinha de pergunta? Não sei se vocês já colocaram caixinha de pergunta. Eu fico assustada, gente. A queixa maior na caixinha de perguntas é fadiga crônica, falta de energia, cansaço. Eu falo, ninguém tá ligando essa relação com o celular, com a poluição eletromagnética. Né? Ninguém tem essa relação. Né? Acho que tá adoecendo por causa do quê? Não é verdade? Na faculdade, Beth, a gente estuda biologia, a gente estuda... Na escola, a gente estuda química e biologia, né? Na faculdade, você estuda biologia e bioquímica. E a biofísica, ela é completamente ignorada. Você estuda física na escola e a gente não tem aonde estudar biofísica em lugar nenhum. Nenhum ensino convencional ensina a biofísica, que é a eletricidade do próprio corpo, né? E é disso que a gente está falando. Que esse ambiente que a gente vive, que é invisível, né? Mas que a gravidade está aqui para mostrar para a gente que alguma energia existe nesse espaço, altera a energia do nosso corpo. Então, às vezes, você vai pegar num carro, uma geladeira, dá choque, você toca em outra pessoa, dá choque.
essa energia circulante no organismo, ela também adoece. E, na verdade, ela é a primeira a adoecer de todos, né? Primeiro perde a energia, essa perda de energia, de neutrinos, vai diminuindo sua imunidade até afetar um órgão de forma física, né? Então, é um conceito que é dessa nova medicina, é o que a gente trabalha muito, que é com a biofísica, né, Beth? Mas que E é o que eu sempre falo, né, convencional Alana e Natália, a gente não pode excluir a medicina convencional. Na verdade, a gente tem que integrar, né? Sim. Quando vocês, eu tenho certeza que quando vocês partiram e começaram a integrar isso na prática clínica, o paciente ele não criou a dependência do medicamento. E isso faz toda a diferença, né? Num tratamento. E com certeza os resultados de vocês com os pacientes de não ficar tendo que tomar aquele remédio para o resto da vida, né? Vai ser muito, muito melhor, porque você está integrando outras metodologias que vão. Porque cada um tem o seu método de cura. Às vezes, por exemplo, um soro para um paciente não faz efeito. Às vezes, uma terapia de uma massagem, uma terapia com shiatsu, com qualquer coisa que seja diferente, vai ser a terapia de cura dele, né? Não é verdade? Cada um tem seu mecanismo, né, de autocura. E é muito legal quando a gente vê profissionais como vocês, assim, que saem fora da caixa, que pensam fora da caixa e tem, eu falo que é essa humildade de reconhecer que não se aprendeu isso na faculdade e vocês mergulham no estudo e nunca mais conseguem parar de estudar. Por quê? Porque você começa a ver resultado, porque eu acredito muito que os médicos que trabalham só com medicamentos e medicina convencional devem gerar uma frustração. Você já pensou todo mês você ter o mesmo paciente lá? O mesmo paciente lá, passa 10 anos, o mesmo paciente lá. Deve gerar uma frustração no médico, né? Por ele não conseguir ajudar. E hoje, vocês como médicas, né? Vocês têm uma visão totalmente diferente. O paciente já volta diferente, né? E é o que eu aprendi uma vez com o Dr. Antônio Pacileu, que foi um dos meus primeiros mestres, né? Para aprender sobre biofísica. E ele falava muito isso para mim. Beth, pela bioquímica, o paciente a gente vai tratar ele 100 anos e ele não vai se curar. Pela biofísica, é num passe de mágica. 60 dias, 90 dias, o paciente está totalmente diferente. Então, para a gente conseguir uma autocura é muito mais rápido. O que não dá para entender, por que que isso não é ensinado nas faculdades, né? De qualquer tipo de profissionais da área de saúde, de nutrição, fisioterapia, farmácia. Eu tenho certeza que a maioria das faculdades da área de saúde não aprenderam sobre biofísica, né? E pela biofísica que a gente se cura, né? Quando a gente entende esse conceito, né? Até cair no AI, eu não sabia que existia biofísica, né? Era um conceito que nem eu tinha. Então, de fato, é uma coisa que ou você pega, vai lá, estuda e se aplica no paciente, vê o resultado, se apaixona, né, Beth? Porque a gente primeiro entrou nesse mundo dessa nova medicina através da medicina integrativa. E muitas das vezes é só um olhar para o que está faltando e encher de suplemento. E aí ficava assim, mas tem alguma coisa esquisita, porque o resultado não está tão do jeito que fala, né? Que é só suplementar e tá certo. E aí quando você integra a limpeza do corpo e também integra esse restabelecimento da energia que circula, o resultado é incrível. É incrível. Com uma semana o paciente já te liga falando assim, eu estou completamente diferente do que eu era, eu estou completamente melhor. E a gente sabe disso porque a gente faz em nós mesmos. Então a gente sabe o que o paciente está falando, sabe o real que é isso, sabe? Isso é que é muito gratificante de você estudar para sempre. Isso, com certeza. E fala pra gente, Alana, o que você acha dessas práticas que você tem aprendido, né? Nos últimos anos, o que isso transformou, né, na sua saúde, nos seus atendimentos?
Quando a gente começou a fazer a pós-graduação de Laí, eu me senti assim altamente tocada pela forma de você olhar o paciente na sua totalidade. Você não dividir ele em segmentos, não olhar só o pulmão, não olhar só o coração. Isso para mim fazia mais sentido. Eu quando estava na faculdade, eu falava bem assim, mas ficar só tratando, dar uma dipirona para uma dor de cabeça. Aí o paciente volta. Isso não faz muito sentido para mim. Então, foi quando a gente começou a pós-graduação de Laí. Isso mudou muito a nossa prática, porque a gente começou a trabalhar com biorressonância. E aí a gente começou a fazer o tratamento cada vez mais individualizado do paciente. E, a E Alana, deixa eu só te interromper um Sim, minuto. E a biorressonância, né, não é algo novo, né? Os médicos de antigamente, em exatamente. 1900 e bolinha, lá atrás, onde não tinha como fazer um diagnóstico do paciente bioquimicamente ou por exames de imagem, eles usavam o quê? A O aurímetro. biorressonância, o aurímetro, o pêndulo, a mesa radiônica. Então, E eles usavam as técnicas da biofísica para descobrir o que o paciente tinha. E antigamente era uma técnica que se usava para poder achar água, né? Sim, sim, com certeza. Mas você imagina esses médicos de antigamente que tratavam o paciente dessa forma, né? Deixa eu só dar um recadinho para todo mundo aqui, que a nossa hora está batendo em 1 hora, mas se por um acaso cair, a gente volta rapidinho e vai responder bastante pergunta que tem aqui antes da gente terminar, tá bom, pessoal? Então, continua aí. Então, Beth, quando a gente começou a olhar o paciente na totalidade dele, a gente percebeu que através da biorressonância, foi o primeiro caso que a gente teve, foi um caso de transtorno de bipolaridade. E essa paciente a gente identificou, era uma paciente que fazia sessão de eletrochoque com um dos melhores neurocirurgiões daqui de BH. A gente descobriu pela biorressonância toxoplasmose, a gente passou o RAIF e essa menina transformou a vida dessa menina. Isso foi um grande marco assim na minha carreira como médica, porque eu percebi que eu estava no caminho certo, era o que fazia o meu coração vibrar mais forte, era o que me fazia me sentir útil na vida do paciente. Porque essa mãe chegou no nosso consultório e falou bem assim: eu não tenho palavras para poder agradecer para vocês. O que vocês fizeram foi um milagre. Ela, assim, ela manda depoimentos para a gente, inclusive um beijo para ela. Vou resguardar aqui a identidade dela, mas ela sabe que eu estou falando dela. Um grande beijo, porque ela foi uma grande incentivadora para a gente aparecer nas redes, porque ela sempre falava, não, essa medicina ela tem que ser vista. As pessoas precisam conhecer isso. E mesmo a gente com essa dificuldade de falar no online, de desenvolver mesmo, né, aqui. E a gente veio justamente a pedido desses pacientes, porque a gente precisa disseminar esse conhecimento para mais pessoas, porque isso muda muito a vida das pessoas. Mudou a nossa, com certeza muda a de outras pessoas, né? Esse caso, Beth, é um caso lindo, porque essa paciente ela fazia medicação desde os 5 anos de idade. É verdade. E a gente não tirou nenhum remédio, Beth, dela. Não Ela chegou mesmo. pra gente pesando 45 quilos, falando assim, eu quero fazer emagrecimento. A gente estranhou, né? Aí a gente, não, só vamos fazer depois que você trazer sua mãe aqui pra gente conversar com sua mãe. A mãe dela virou e falou bem assim, eu já fui em qualquer médico, já fui nos melhores médicos de Belo Horizonte, o que vocês vão fazer aí pra mim, pouco vai importar. Pode fazer. Ela não compreendia o que a gente estava falando da biofísica. Ela falava assim, olha, eu não acreditei em nada do que vocês disseram, né, nessa época. Né? Mas, já que é mais uma opção, pode fazer. E aí, com uma semana, foi aquela ligação que eu olhei para a Alana e falei assim, nossa, isso realmente é muito potente. E é muito potente. Foi, de fato, o nosso primeiro caso, assim, espetacular. E por isso que eu decidi gato desse núcleo, né?
E por isso que Sim, eu decidi me adentrar ainda mais, porque eu vi que isso realmente melhorava a vida do meu paciente. Em que sentido? Era o paciente que chegava para mim com cansaço, falta de energia, com a doença de uma tireoidite de Hashimoto, doença de Graves, um hipotireoidismo, uma desbiose intestinal, diarreia, dor de cabeça, dor nas articulações. E a gente foi entendendo que tudo isso contribuía para o paciente, para esse desequilíbrio acontecer, né? E era o que fazia, é o que faz mais sentido para mim. É por isso que eu não excluo a medicina convencional, claro. A gente usa os medicamentos quando necessário. Eu entendo que é uma medicina que ela complementa muito bem a medicina alopática. A gente tem que usar os medicamentos quando necessários, mas realmente é uma medicina que você tem diversas possibilidades por você tratar o mais natural. Você usa ervas, né? Você usa, a maior parte do tempo, usa plantas. E eu acho que é por isso que melhora bastante. com certeza, né? Eu falo que é todo um diferencial, né, no tratamento. Faz toda a Aham. diferença ter essa visão de limpar o terreno biológico, né? De mostrar para o paciente quando a gente elimina o que está congestionando esse sistema hepático, esse sistema renal, né? Que é o que vai fazer com que ele saia do quadro da doença, né? Quando a gente elimina a poluição eletromagnética, metais, agrotóxicos, pesticidas, solvente, né? Elimina os parasitas, vírus, né? A gente sabe que vírus está muito envolvido nos problemas de tireoide de Hashimoto, né? Nos problemas de tireoide, né? E tudo por conta de alimento, né? De água que a gente está tomando. Eu falo, eu vejo hoje, a cada 10 pessoas que a gente atende, 8 pessoas têm ou hipotiroidismo ou tireoide de Hashimoto. E todo mundo tá achando normal, né? Eu mesmo tive o diagnóstico de tireoide de Hashimoto aos 18 anos de idade. Hoje eu estou em remissão da minha doença com essa metodologia que é limpar o terreno, desintoxicar, né? Limpar mesmo esse terreno e retirar o que estava agredindo a minha tireoide, né? Que a gente sabe que vem da água, né? Então a nossa água ela é lotada de cloro, flúor, que são dois metais, né? São dois complexos organometálicos que competem com o iodo, né? E fazem com que nós vamos desenvolvendo alterações tireoidianas, cisto, nódulo. Eu já tive cisto na tireoide, já tive nódulo na tireoide. Graças a Deus desapareceu todos os meus cistos e nódulos da tireoide. E como eu consegui isso? Limpando o terreno, né? Como eu consegui livre da síndrome do ovário policístico? Limpando o terreno, tratando disfunção hepática, tratando esse intestino, né? Que a gente sabe que o intestino, ele está totalmente relacionado a todo esse processo inflamatório que o paciente acaba desenvolvendo por excesso de toxinas, né? Então, esse desequilíbrio das bactérias gram-negativas e gram-positivas na microbiota intestinal vai gerar um prejuízo para o fígado, né? Que vai ter essa liberação dos lipopolissacarídeos, que vão fazer com que o paciente desenvolva uma esteatose hepática, né? Essa disfunção hepática, prejudicando o processo de metilação, que é o processo de limpeza do organismo. E se a gente não olha para isso no paciente, infelizmente, vamos dar, vocês como médica, vai dar o hormônio para a tireoide, mas não vai retirar o que adoeceu a tireoide, né? E aí Tenho não tem certeza que vocês não tá tratando a causa, né? nada. Não E tá os tratando a sintomas causa, continuam. O né? O exame sintoma. melhora, né? A bioquímica até melhora. Você vai ter taxas normais dos hormônios, mas a clínica do E paciente muitas vezes não, né? O que eu é tenho pego ultimamente na prática clínica são pessoas com altas doses de Synthroid, que Synthroid eu não sei se vocês sabem,
o Synthroid na bula dele. O primeiro ingrediente que tem no Synthroid é açúcar de confeiteiro. Quem toma Synthroid aqui na live pode ir lá verificar na sua bula ou entrar na internet você acha a bula do Synthroid. Tem açúcar de confeiteiro, tem talco. Talco, ele tem amianto. Amianto faz parte dos 5 imunossupressores do seu sistema imunológico. Então, você imagina, você está consumindo talco de manhã em jejum, açúcar de confeiteiro, que é para causar o quê no seu fígado, no seu intestino? Tem alumínio, né? Tem alumínio nesse medicamento. E aí a gente faz o quê com o paciente? Que toma isso anos, doses homeopáticas diárias desse envenenamento. Então, nós estamos sendo literalmente envenenados pela água, pelos alimentos, pelos medicamentos, né? Quantas pessoas fazem uso de medicamento anti-inflamatório diariamente para dor? Porque uma das queixas que os pacientes nossos mais têm é dor, né? Dor nas articulações, dor no joelho, dor no ombro, dor nas articulações das mãos. E a dor está relacionada ao quê? Ao intestino, né? Então, tá tendo vazamento intestinal, tá tendo putrefação aí de proteína animal nesse intestino, né? E se não trata o intestino, não vai melhorar a dor. Aí a pessoa fica tomando anti-inflamatório. E aí vai ser a culpa lá do médico depois, que vai ter que fazer hemodiálise, né, nesse paciente. Porque a gente sabe que todos esses anti-inflamatórios que estão ali na frente do caixa da farmácia, eles causam dano renal, né? Então, você que faz uso de analgésico, anti-inflamatório diariamente, você tá fadado a ir para uma hemodiálise. Seu rim não vai suportar essa quantidade. E aí, o médico, não, a pessoa faz uso e acha que aquele medicamento pode ser usado diariamente, né? Em vez de buscar um profissional que vai ajudar na causa. Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, que é essa informação maravilhosa, que chega muito rápido para qualquer pessoa. Se você quer pesquisar sobre qualquer coisa, você digita lá o hashtag para o que você quiser no Instagram. Você vai descobrir profissionais que estão indo além, né, dos seus resultados. Exatamente. Estamos aqui para isso, né, Beth? Para também tirar todas as dúvidas, trazer todos esses novos conceitos do que é gerar saúde e de como fazer uma boa limpeza corporal. E uma grande dica que fica é: leiam rótulos, leiam a bula e se questionem se aquilo de fato, se você vai de fato tomar aquilo ou não. Converse com o seu médico sobre isso. Na maioria das vezes, o médico convencional não vai conseguir conversar, mas você vai estar despertando nele uma semente para que ele também leia a bula e ele também saiba o que ele está prescrevendo e se questione também quanto a isso, né? Então, não só a bula de remédio, mas rótulos de supermercado. Muitas das coisas que a gente come tá cheio desses contaminantes também, de metais, de talco. Então, é preciso ter esse olhar bem crítico com essas coisas. O que mais tem nos alimentos é conservante, corante, flavorizante, realçador de sabor, né? Quantas pessoas a gente atende hoje com dor de cabeça? Muitas, né? E vem da onde? Do alimento, né? Então a pessoa às vezes come fora de casa, come no restaurante, né? E aí no restaurante o que que tem? Glutamato monossódico, que é comida com glutamato monossódico, que é o Ajinomoto, o agisal chama, né? Ele, na verdade, ele deixa deliciosa a comida. Nossa, a comida fica incrível. Deliciosa. Você nunca mais quer parar de comer fora da sua casa. Só que, infelizmente, ele vai causar um dano aí, principalmente em neurotransmissor, né? Então, a gente sabe que os realçadores de sabor que estão presentes em vários alimentos, farofa pronta, sorvete, bolacha recheada, bolacha pronta. Tem muitos alimentos, shoyu, caldo de carne, caldo de legumes. É tipo arisco, socorro, meu Deus. E aí as pessoas estão adoecendo por conta disso. Eu costumava dizer para os pacientes que, nossa, eu sei que ele deixa a comida super saborosa, mas não dá. Tem que ser uma escolha, tem que saber que faz mal e não consumir.
Só que aí depois eu falei assim, será que deixa saborosa mesmo? E aí foi uma coisa que eu excluí completamente da minha vida. Então a minha língua não consegue mais comer isso. Toda vez que eu vou comer um japonês e que eu uso o shoyu tradicional, aquilo, meu corpo repulsa aquilo, porque eu não tenho mais aquela língua que é adaptada a comer isso. Então não é que deixa gostoso, é que ele muda as suas vontades e os seus gostos, né? Principalmente por fazer Sim. essa mudança da língua, de como você absorve inicialmente esse alimento. Então, vale um pé de retirar isso do alimento, trocar por temperos naturais, para você aprender de fato o que é Eu que você... falo assim, voltar, né? Plantar aquelas hortinhas. Ah, eu moro em apartamento, compra vasinhos, coloca ali um alecrim, um manjericão, uma manjerona, um orégano, um tomilho e começa a estimular esses gostos diferentes no seu dia a dia, né? Eu falo que vai ter uma ação muito especial sobre a sua saúde quando você começar a retirar o alimento que está te adoecendo. Infelizmente, nós estamos sendo envenenados, né? E está presente naquele alimento, às vezes, que a gente acredita que seja inofensivo, né? A gente vai lá no supermercado e compra lá, por exemplo, algum frango, né? Já temperado para facilitar a vida. O que que tem nesse frango temperado? Realçador de sabor. Tem o glutamato monossódico. E o glutamato monossódico, ele está muito envolvido aos distúrbios emocionais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, distúrbio bipolar, né? Então, vamos continuar comendo isso ou vamos tentar fazer uma transformação começando com o que a gente está comendo, né? Ou vai deixar para fazer tudo isso depois que adoecer? Eu vejo muitos pacientes, né? Falar, ah, filtro é caro, panela é caro, tudo é caro, né? Na hora que ainda está saudável, que não tem uma doença mais grave. Quando a doença já está instalada, né? Por exemplo, uma doença autoimune, que é algo mais grave, ou um câncer, a pessoa vende o que tem para poder se tratar. Não pode deixar chegar nesse momento, né? Se você hoje está participando dessa live e está vendo que mudando a alimentação, mudando a água, mudando o ambiente de trabalho, excesso de poluição eletromagnética, se eu sei que eu estou morando perto de uma antena de celular, antena de TV, eu vou buscar profissionais que me ajudem a neutralizar isso. Como que eu faço para minimizar esse dano para minha saúde, né? Como que eu faço? Procurar gente que entende mesmo, né? Uma cultura que a gente perdeu muito é aquela historinha de toda vez nas férias ir para casa da avó e tomar aquele negócio ruim que era que era o detox anual que a avó fazia, né? Você tomava um shot Sim, desparasitários. Hoje em dia você não vê mais isso. Eu vou para não casa vê. e não vejo mais as crianças tomando esse troço. Até a minha época eu tomava, né? E isso você não vê mais. Isso era para limpar intestino, era uma sabedoria que já vinha de muito tempo. De tempos em tempos tem que colocar isso para fora. A gente continua fazendo nos nossos cachorros. Toda vez você vai lá e dá um vermífugo, todo ano você dá um vermífugo para ele. Mas e o seu, né? Esses olhares é que a gente tem que começar a entender essas coisas, porque é isso que está causando doença. E tem como prevenir. É só você ter a consciência de como a coisa está acontecendo e sair do que está errado, sair dessas opções que no futuro não vão te dar futuro, né? Vão te dar um gasto muito maior do que se agora você investisse em uma panela, em um filtro, em alimentos melhores, no seu próprio tempero. Isso faz toda a diferença. Nosso tempo vai se estendendo aqui, o tempo vai ficando curto quando o assunto é gostoso de falar e tão vasto, tão amplo, né? Então, vamos responder umas perguntinhas por aqui para a gente ir despedindo desse pessoal. Pessoal, quero lembrar que quando a gente trabalha com saúde, toda essa turma que vem falando de saúde na internet, nós somos todos integrados, né? A gente faz um curso, a gente troca informação, a gente vira parceiro um do outro, porque na prática é que a gente vai conversando sobre os resultados. Nem tudo é para todo mundo, né? Então, todo mundo que é daqui de BH e que está acompanhando o NIT,
acompanha a Beth, são assuntos maravilhosos. Todo mundo que é da Beth aí acompanha aqui a gente. A gente sempre está trocando informações, sempre está. A mentoria da Alana com a Beth foi incrível, foi fantástica sobre desparasitação. A Alana aprofundou bastante nesse assunto. Então, é uma coisa que a gente integra e soma, não tem divisão, tá? Então, sigam todos nós aí e continuem procurando saber mais sobre produzir saúde. Tem uma perguntinha aqui de como descobrir o que cada corpo pode se alimentar. Bom, tem um livro que chama A Dieta do Tipo Sanguíneo. Esse livro está na internet, já é um bom começo, tá? Beth, vocês vêem alguma outra, Lana, uma outra pergunta aí? Tem um pessoal perguntando. Peraí. A Beth atende em Campo Grande, tem os valores e as informações da consulta dela lá na bio. Perguntando sobre a consulta da Beth. Perguntando se tem algum profissional do Rio de Janeiro. A Beth atende online, a gente também. Qual que é o tipo de panela? A Dulce perguntou qual que é o tipo de panela recomendada. São as panelas de aço cirúrgico. Cirúrgico. Exato. Qual que é o tipo da água que é recomendada? Água mineral ou água da Embasa? A Embasa é a empresa de tratamento de água da Bahia, né? A gente aqui na clínica opta por usar o filtro da água Kangen. Dulce, depois entre em contato com a gente que a gente te passa essa informação. A Sani pergunta se tem algum suplemento para limpeza do terreno biológico. Não é um suplemento específico, né? É um tratamento, não é longo, mas são vários suplementos que a gente usa, seguindo inclusive fases da lua. A Beth faz essa desparasitação, né, com a fase da lua, mas são várias técnicas que se usa para fazer essa limpeza do terreno. Não existe um suplemento só ou um conjuntinho de suplementos que isso vai fazer, mas principalmente a conscientização e a mudança de hábitos, que é para você não sujar. Não adianta limpar e continuar sujando. A ideia é você parar de sujar e aí sim a gente consegue auxiliar nessa limpeza, desde que você pare de sujar. A gente usa muitas tinturas, tintura de nogueira negra, óleo de orégano, a gente usa as fórmulas da medicina tradicional chinesa. Tudo isso a gente aprendeu na mentoria da nossa querida Beth, que faz esse protocolo aí na melhor qualidade. Alguém perguntou assim, qual que é a relação do cotovelo com o dente? Não é uma relação direta, mas é pela conexão neural. O dente tem um nervo, né, que se conecta no resto do corpo inteiro. É como se a inervação do seu dente saísse, descesse por sua coluna e se conectasse em vários lugares. Cada dente representa um segmento, né? Então a internet também tem essa fotinho, representação dos dentes, né? Dá para achar lá e você pode saber aonde que você tem canal, onde que você tem implante, que é uma forma de contaminação por metal, geralmente titânio, né? E isso traz esse tipo de alteração. Então, é muito interessante ficar sabendo sobre isso também, avaliar seu dente. Sim. Alguém está perguntando aqui, Beth, novamente, o nome do livro que você falou sobre poluição eletromagnética. Chama Poluição Eletromagnética e os Impactos na Sua Saúde. Você vai encontrar a foto desse livro no meu perfil, lá naquelas bolinhas que estão em destaques. Tem lá, radiação. Lá tem a foto do livro, Poluição Eletromagnética e os Impactos na Saúde. É um caderno jurídico, incrível esse livro. Temos uma pergunta aqui também de posso desparasitar antes de detoxificar? Isso é feito junto. A desparasitação e a detoxificação são concomitantes, né? Você faz assim também, Beth? Sim, faço concomitante. Uhum. Quando a gente inicia o processo de limpeza intestinal, a gente faz uma varredura no intestino.
Saem muitos parasitas, muitos vírus, bactérias, metais tóxicos, e o paciente tem uma melhora de 80% dos sintomas que ele está sentindo. Às vezes a gente nem precisa, né, aprofundar mais. O que mais? Nossa, tem algumas outras perguntas que não estou conseguindo voltar, há muitas por aqui. Pode ir mandando mais pergunta aí, pessoal. Eu estou tentando ler algumas, mas a gente já vai se estendendo, já já a gente cai. E eu já vou querendo agradecer a Beth, primeiramente por todo esse incentivo, por estar aqui disseminando essas informações. De fato, isso vai fazer diferença na vida dessas pessoas que assistiram. Eu tenho certeza que a gente plantou uma sementinha de saúde no coração de cada uma delas. Então, gratidão, querida, por todo esse apoio, por todo esse incentivo. Aqui nos bastidores, fora do online, a gente está trabalhando bastante. A clínica está sempre cheia de pessoas que querem olhar para a saúde, que querem ter esse olhar para uma longevidade saudável. Então, todos estão convidados para seguir o perfil. A gente está iniciando nessa vida. A Beth já é expert, excelente. Então, corre nela também. E a gente vai fazer outras lives para falar de vários outros assuntos, ou para aprofundar um pouquinho mais em algum desses assuntos que a gente pincelou por aqui. Alana, querida, é uma honra estar sempre trabalhando com você. Vamos firme e forte aí nesse início. E acho que a gente vai se despedindo por aqui antes que a gente caia. Eu que agradeço, meninas, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E principalmente olhar que tem muitos médicos que estão fazendo a diferença mesmo na vida dos pacientes com essa nova medicina, que é a medicina que integra, né? Que olha o paciente como um todo, né? Do corpo, mente, o espírito, e consegue devolver essa homeostase para o paciente. Então, parabéns às duas aí, com a clínica, com o instituto. Fico muito feliz, desejo muito sucesso para vocês. Se Deus quiser, eu vou aí visitar, conhecer o espaço de vocês. Eu não conheço Belo Horizonte ainda, mas para mim vai ser uma honra poder estar aí com vocês, tá bom? Você que quer marcar Muito obrigada. Já manda aí que a gente já vai apressar essa visita. Tá bom. Vamos Um beijo grande, tá? Tem uma pergunta que eu achei muito importante para poder responder aqui, que uma pessoa falou assim, eu já tive câncer, estou curado, eu ainda tenho chance de desparasitar, de desintoxicar? Com certeza você precisa fazer isso para que não haja uma recidiva da doença depois de 5 anos e para que você continue em remissão de tudo isso, tá? Então procura a gente, manda um direct que a gente te orienta mais. Sim. Então, um beijo grande, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, que a gente vai ter com certeza novas lives aí. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Para você, Beth. Saiu?